Carla Ceccato não tem papas na língua mesmo. E quando é para falar a verdade, ela não olha para o status. E agora foi a vez do presidente. Ela não teve receio e falou dos vacilos que ele cometeu. E não teve milindres. Ela falou tudo o que pensa e viu sobre ele até hoje. E ainda disse se realmente gosta ou não dele. Eu vivo por uma causa. Sim, né? ajudar, né? Por um Tá bem, propósito. Não, e agora fazer as pessoas coração. acordarem. Porque como eu era uma voz muito ouvida no Brasil, né, durante 10 anos no Fala Brasil, de manhã, tem muita gente que me respeita. Então eu acho que quando eu falo as coisas que eu falo, aquele que não é bolsonarista ou que fala, nossa, eu acho que a Carla tem razão, porque eu também não era bolsonarista, né, que fique bem claro. E como foi essa mudança, assim, na sua vida? Então, eu nem gosto muito assim, acho que às vezes ele precisa mudar um pouco o jeito dele, né? Se bem que hoje em dia eu tô até gostando, porque mas é uma pessoa que pelo menos ele tem cara, ele não muda, né? É verdade. Eu acho que é o jeito da pessoa, tipo, é uma pessoa humilde, meio bronca, fala com Tosco, coração. né? Tosco, é. Mas é normal, às vezes a gente vê senhores de idade, sabe? Assim, meio grosseirão, né? Mas fala com coração, não é pela maldade, sabe? Eu vejo assim. É. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, né, das primeiras eleições. No primeiro eu votei no João Amoedo, porque eu era do partido. Foi o primeiro partido ao qual eu me afiliei no Brasil, quando eu comecei a despertar para política ali em 2018. E acreditava que tinha que botar um presidente que não fosse, que nunca tivesse estado no Neutro, poder, né? Eu Para também poder achava. fazer a diferença, né? Então eu votava só em deputado do Novo, presidente do Novo e tal. E aí quando foi pro segundo turno, claro, eu não voto nem amarrada. E aí eu falei, óbvio, vai ser Bolsonaro. Mas aí quando ele assumiu, comecei a gostar da postura dele, de botar nos ministérios pessoas que conheciam o que estavam fazendo e não só como cargo político, troca de favores. Eu comecei a gostar. Só que aí quando ele começou a ir para aquele cercadinho, na frente que ele descia ali todo dia para falar Não com é a imprensa, legal? e começou a falar um monte de besteira, aí eu comecei a pegar bode dele. Porque eu falei, mano, esse cara, ele não tem noção do que ele tá fazendo. Eu acho legal ele conversar com o pessoal. Não Porque lembro as coisas que como falava, ele não mas- conhece a imprensa, eu falei, ele vai ser jantado. E aí eu chamei no Instagram o Hélio Negão, que é um cara que era próximo dele, falei assim, Hélio, é Carla Ceccato, tudo bem? Fala pra ele tomar cuidado, porque a imprensa, o que ela quer é o que ele tá fazendo. Ele dava um prato cheio pra ela todos os dias, e às vezes até hoje ainda dá. E você precisa se preservar. E aí eu comecei a criar bode dele. Eu falei, cara, esse cara não tem sabedoria, ele não tá sabendo fazer o jogo. Porque uma coisa é você ser um deputado que 27 anos está lutando por uma causa sozinho ali no Congresso. Outra coisa é você virar presidente de uma nação, com um monte de abutre querendo te derrubar. Isso né? é verdade. E ele vacilou. Ele vacilou. Ele tinha que ter segurado mais a boca, sabe? Ele tinha que ter se preservado mais. Por outro lado, tem muita gente que gosta dele exatamente por isso. Por ele ser irreverente, por ele falar o que ele pensa. Aí, né? É verdade. E às vezes ele acaba acertando. Por exemplo, quando ele falou para não fechar as lojas. né? Nossa, o pessoal trabalhando. Ele foi o único que falou para não fechar as portas. Acabou que todo mundo que tinha que pegar, pegou mesmo. Não adiantou fazer lockdown. Foi se provado cientificamente que lockdown não adianta nada. E hoje em dia é um grande gol a favor dele, porque quem fechou o negócio e ficou pobre, ou perdeu sua empresa, ou passou necessidade, lembra disso. E lembra que foi... Aí talvez não lembre, mas o STF determinou que os governadores decidissem Eu lembro. se fechava ou abria. Então quem vai lembrar vai saber que em São Paulo foi o Dória que determinou o fechamento do comércio. É verdade. E aí cresce a rejeição e essa pessoa se lembrar vai lembrar, poxa, foi o Bolsonaro que falou para não fechar. Então às vezes ele sendo bronco ou ele sendo dessa forma mais explosiva, ele acaba também ganhando por um lado, né? Mas por outro ele perde muito mais. E a imprensa ainda tem um grande poder. Ainda tem o poder de falar com as massas, com a população mais carente, que é a que ele precisa. Então ele tinha que se policiar mais para atingir essa população que precisa ouvir dele, que é uma população que está acostumada com a mesadinha do Lula, mas ele quer dar muito mais. Né? Porque quando você gera emprego e fomenta uma região, um negócio na região, em vez de ganhar 190 do Bolsa Família, você vai ganhar 1.000, 2.000. Vai ganhar bem mais. Bem mais. Quando você faz uma reforma trabalhista e desobriga a CLT, nos Estados Unidos não existe CLT. E é maravilhoso. Você trabalha né? por hora, você ganha muito mais. Quando a população mais pobre começar a aprender isso, que CLT é uma coisa do passado, que se você desonerasse a folha de pagamento dos empresários, você geraria mais emprego, que é muito melhor você, em vez de ganhar uma cesta básica, você poder comprar o que você quiser comer, entendeu? Que é muito fácil fazer o que o Lula
fez? Distribuiu dinheiro para todo mundo. Ai, foi uma época ótima, eu comprei minhas geladeiras. Sim, e depois deixou um país com uma dívida de 3 trilhões de reais. Um país quebrado. É igual você pegar empréstimo no banco para comprar uma mansão. Sim, e depois quem que vai pagar a tua conta? E aí a conta ficou pro Bolsonaro. Então é muito fácil você ser um presidente populista. Você tira dinheiro, queima, só que o buraco depois fica mais embaixo. Por que não ficou no Brasil? Porque o Bolsonaro assumiu, o Temer assumiu, deu uma melhorada ali, conseguiu aprovar um pouco da reforma trabalhista. Gente, não tem milagre. E você, o que achou disso tudo? Deixe aí sua opinião nos comentários e deixe também o seu like. Até o próximo!